Nós vamos até a COP30, vamos até Belém, no Pará, para conversar com o Rodrigo Lopes, que segue acompanhando até... Tem mais uns 10 dias pela frente de COP. Quais são os destaques de hoje, hein, Rodrigo? Bom dia. Olá, Andressa, bom dia, Giane, a Rosane, aos nossos ouvintes. Falar um pouquinho sobre os bastidores das negociações, né? A gente tem focado bastante no governo do estado, na prefeitura de Porto Alegre, mas temos que falar sobre o tema maior da COP, que é justamente a questão dos debates que acontecem dentro das grandes salas de plenário. Tem um impasse, tá? A gente já consegue detectar nesse quarto dia de negociações um impasse que diz respeito a 2 pontos principais. Em resumo, é dinheiro, né? Ninguém quer tirar dinheiro do bolso para financiar as campanhas de adaptação, as ações, medidas de adaptação a um mundo cada vez mais quente, com efeitos que a gente sabe de mais enxurradas, mais ondas de calor. O primeiro deles diz respeito a um dos temas centrais desta COP, que é a adaptação. Os países africanos estão pedindo mais tempo para colocarem metas de implementação de adaptação. Por exemplo, na área da saúde precisam ser implementadas medidas que melhorem a saúde diante de um momento de uma onda de calor, por exemplo, num determinado país. Ou mesmo quando a gente fala de áreas mais vulneráveis, que precisam se adaptar mais rapidamente. Os países africanos alegam que não têm dinheiro e querem adiar por 2, 3 anos mais esse debate. Então, meta de adaptação é um ponto polêmico. O segundo polêmico a gente já conhece. O segundo ponto é a questão do financiamento climático. A Arábia Saudita, sempre ela tentando boicotar o debate climático, um país que é rico em petróleo, né, uma das petromonarquias do Oriente Médio. Eles tentam agora reabrir o debate sobre aqueles 300 bilhões de dólares que foi acertado na COP passada, que os países ricos devem dar para os pobres para fazer a adaptação climática, o financiamento para implantação de energias renováveis, por exemplo. Então eles não querem os 300 bilhões, querem reabrir o debate. Claro que isso é uma estratégia, né, Andrés, para postergar, porque a gente vai colocando itens novos, vai reabrindo o debate, sendo que a COP tem como premissa o que está decidido, está decidido. Não se volta atrás. Por isso eu digo que é uma estratégia para postergar o debate. Ruim, porque a COP começou com otimismo, né, de se ter uma agenda fechada, e no quarto dia já tem esse impasse. Dá para avançar? Dá. Estamos no quarto dia, temos, como tu falaste aí, ainda uns 10 dias de negociações aqui, dá para tentar, pelo menos, superar esses 2 primeiros pontos aí, mas a gente já vê que tem um sinal de alerta. Só para encerrar, tem um anúncio bastante importante da Prefeitura de Porto Alegre, por volta das 11 da manhã. A gente sabe o quanto tem raios, descargas elétricas em Porto Alegre quando tem temporais, né, aqueles vendavais, e os raios são um problema, né, porque podem ferir pessoas, matar muitas vezes. O Rio Grande do Sul é uma área do país que recebe muitos raios durante as tempestades, e a Prefeitura vai lançar às 11 da manhã um edital para a contratação de uma empresa especializada para fornecimento de dados em tempo real sobre descargas elétricas. É um serviço que será contratado, um valor estimado de R$700 mil, para, então, ser prestado esse serviço para monitoramento, para que se tenha mais precisão sobre a questão dos raios, né? Então, um edital relativamente baixo o valor, mas que é importante, pode ajudar Porto Alegre a se tornar, então, mais adaptada, que é justamente isso que é um dos temas aqui da COP. E a gente segue acompanhando aí até o final, com oferecimento de Sulgás, energia para hoje, gás para o futuro, BRDE Crédito para inovar e desenvolver, Rio Grande do Futuro, perspectivas sustentáveis para o agora, CMPC Vivo Natural e Marco Polo, soluções em mobilidade para um futuro mais sustentável. Andrés. As redes sociais são aquela coisa que a gente já conhece, né? Aquela loucura, aquela torcida, os especialistas que na semana passada, retrasada, sabiam tudo de facções do Rio de Janeiro, agora sabem tudo de outros tantos assuntos. Da de COP, INSS, então, assim, tu não imagina que tem de especialista em em na clima. COP que eu queria chegar, Rosane, porque os especialistas em clima do júri virtual que acontece no Brasil, eles dizendo assim, vocês foram e não falaram que é a pior COP de todos os tempos, tem o menor engajamento de todos os tempos. Flopou. A Flop 30. Eu sinto muito dizer para vocês, torcedores... Eu não sinto. Sinto muito dizer para vocês que
a COP do Brasil é um sucesso, que está funcionando bem, que tem os seus protestos, que tem os temas que são debatidos, mas é para isso que a COP é feita também. É para dar espaço para as pessoas e para as aldeias falarem, nesse caso aqui das aldeias indígenas mesmo, literalmente. É para isso que a COP existe, é para discutir, é para tentar chegar a um documento, para tentar chegar a uma bolsa como essa. Essas discussões e a COP em si não são feitas só para chefes de Estado. Ah, mas os Estados Unidos não vieram. Que participem os chefes de Estado, mas é importante que toda a sociedade possa participar. Mas os Estados Unidos não vieram. Trump não veio, mas as delegações dos Estados Unidos, sim, dos estados, fazem né? presente. Porque tem vários estados, por exemplo, o governador da Califórnia... Está presente, está fazendo críticas, inclusive ao Trump. Governo Trump. Outros estados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são uma federação e os estados têm muita autonomia. Então, ele não veio. E até tem um amigo meu que encontrei ontem na Feira do Livro que disse, ainda bem que não veio, só viria para atrapalhar. Mas e não é porque é no Brasil que não veio, veio porque é um negacionista que diz que tem que tirar o dinheiro. Fosse em outro lugar também. É, exato. Não é porque é no Brasil, é porque não acredita em aquecimento global, em mudanças climáticas, porque já disse que não vai usar o canudo biodegradável, que prefere usar o canudo de plástico. É por ser alguém que está sempre alfinetando os outros que o Trump não veio. Podia ser no Azerbaijão, como foi a última, podia ser nos próprios Estados Unidos, podia ser em qualquer lugar que o Trump não tem essa agenda climática. Ele retirou o dinheiro de ações climáticas nos Estados Unidos. É triste porque é uma das maiores nações e mais importantes do país, retrocedeu do na mundo. Transição energética. Mas, Andressa, nessa linha que tu falou, né, da importância dos Estados Unidos, o governador da Califórnia deu uma espetada que eu achei interessante. Ele deu um monte, né, porque ele é anti-Trump, mas deu uma espetada que diz que a ausência de Trump e o retrocesso dele em questões climáticas acaba cedendo ainda mais espaço à China, que na verdade é o maior receio de Trump, né? Tudo isso para dizer que a COP do Brasil está dando muito certo. A COP do Brasil tem uma organização como qualquer lugar. Ah, mas demora para chegar o carro de aplicativo. Vá para qualquer estádio de futebol com 20 mil pessoas, com 30 mil pessoas passando por ali, ou um show, qualquer evento. Inclusive a COP em outros países. Vai demorar para chegar o carro porque é lógico, tem um monte de gente esperando, tem milhares de pessoas esperando, vai demorar, isso vai acontecer, é do jogo para grandes eventos. Ah, mas isso, mas aquilo. É uma COP como em qualquer outro lugar do mundo. Ah, mas é caro. Os preços lá dentro são de um evento internacional, mas Belém estava recebendo os turistas muitíssimo bem e com valores mais baixos do que a gente pratica aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, sinto muita maneira de dizer, mas fico feliz em dizer que a COP do Brasil está dando certo, sim. Eu tenho muito prazer em dizer isso depois de ter ido lá. Eu também tenho recebido essas cobranças. Ah, mas vocês não vão falar que faltou água nos banheiros? Faltou num determinado... Dos banheiros da imprensa, faltou num determinado momento. Então, assim, tem muitas pessoas que preferem pegar tudo que é negativo para destacar. Ah, não deu certo. Porque Síndrome de vira-lata é fogo, né? Eu também tenho muita alegria de dizer que os problemas existem, claro, mas são mínimos. E a história dos preços, de fato, é só lá dentro da área azul lá da COP. Que é a área de responsabilidade da ONU, cobrada preços equivalentes em dólares. E nos explicaram por quê. Porque eles cobram muito para botar um quiosque lá dentro. A ONU cobra. O aluguel para botar é 22 mil. Para 15 dias, 20 dias. Quantas vezes tu perguntou para o motorista do Uber que nós pegávamos, né, Andressa? E os preços? Como é que estão? E o pessoal dizendo, normal. Até falou assim, tinha aumentado o preço do açaí, mas agora já caiu, o que está relacionado com safra. Isso. Né? A própria castanha, a vendedora de castanha me disse, a safra esse ano está um pouquinho mais caro o produto, porque a safra desse ano não foi boa. Não é por causa da COP. E a gente olhou refeições boas, muito bem servidos, pratos muito bem servidos, comparando com aqui. Um dos restaurantes mais conhecidos de lá, né, que todo mundo indica para quem vai visitar, que é o Amazônia Anacuia, o valor da refeição do menu degustação super honesto, super honesto, claro, não é um valor baixinho, né, não é um prato feito, mas mas comparado com aqui, eu achei bem ok o valor. 6 cuias por uma média de 120, 150 reais, dependendo do que escolher. 3 pessoas, 2 com muita fome ou até 3 com menos fome. Falando da gente agora, tá nos usando como exemplo, né, gente? Mas só para pontuar aqui que sim, eu tenho muito orgulho de ser brasileira e da riqueza que o Brasil tem e que a gente pôde ver lá no norte do país também, completamente diferente da que a gente tem aqui no sul, mas é por isso também que o Brasil é tão rico e tão especial, né?